Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o programa Estudo de O Livro dos Espíritos. Programa esse dos mais importantes da TV e da rádio Chico Xavier, porque se trata justamente do estudo do livro básico, do livro primeiro da doutrina espírita, livro este obrigatório para todo espírita, obrigatório para todo aquele que está adentrando e que quer conhecer a doutrina espírita, obrigatório para aquele que faz as objeções acerca do espiritismo, aquele que fala que o espiritismo é isso ou aquilo outro, né, e que precisa primeiro estudar o livro dos Espíritos, ler profundamente para que possa sair por aí detratando, falando coisas que não tem conhecimento de causa. Porque a doutrina espírita e o livro dos Espíritos é o antídoto que temos para que as pessoas que hoje têm o pensamento de ideações suicidas, ou que está triste pela vida, com as suas depressões, com falta de fé, ler o livro dos Espíritos hoje é
o melhor remédio que poderíamos encontrar para todos os males, né, da nossa existência, porque ele explica, porque ele nos mostra e dá as respostas para todos os questionamentos sobre a existência. Uma boa noite a Luísa Marques, a Érica Nóbrega, a Cristiane, a Rita Maia. Vamos ver mais quem está conosco. E a todos os demais amigos que se encontram, né, conosco neste momento, agradecendo a oportunidade de estar aqui juntos, né, neste trabalho de divulgação e de estudos da doutrina espírita. Estamos também através do nosso aplicativo da Rádio Chico Xavier, onde os amigos podem acompanhar-se através da audição do programa do estudo do Livro dos Espíritos. Assim sendo, neste início, né, já de um feriadão, já desejando que as pessoas que vão justamente aproveitar esse momento, que se divirtam, sempre dentro de um clima de equilíbrio, de harmonia, para que realmente possam aproveitar o melhor possível para chegarem às suas atividades na segunda-feira reenergizados, né? Já que estamos próximos do final do ano, do final de 2018. Então queremos avisar que o aplicativo para o iPhone já se encontra à disposição para quem desejar, é mais prático, no Apple Store, né? O aplicativo específico para quem tem iPad, para quem tem o iPhone, aqueles que já têm o Radiosnet, se quiser substitui, se não, continua, né, já que está bem prático para vocês, mas os novos poderiam justamente utilizar o aplicativo apenas para o iPhone. Então isso já é uma forma, né, que nós estamos fazendo de investimento para melhorar as nossas atividades, né, e levar um melhor e levar a oportunidade para todos que desejam nos ajudar na divulgação da doutrina espírita, expandir o conhecimento, as atividades da TV e da Rádio Chico Xavier. Assiste também uma boa noite que se encontra aqui conosco e vamos iniciar o estudo da noite de hoje e o Livro dos Espíritos, que completou em 18 de abril de 1857 161 anos, e aquele parágrafo ao qual iniciamos e vamos iniciar todos os programas. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1860, onde vocês encontram na íntegra essa mensagem lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Mensagem importantíssima e que Emmanuel dá uma ênfase justamente na questão das duas asas, a do conhecimento e a do sentimento, a do amor, porque através dessas duas asas é que nós conseguiremos alçar voos rumo à evolução, né?
teremos que ter o conhecimento, mas também teremos que ter o amor, para que juntos possamos ir aos páramos celestiais em algum momento e chegar ao grau crístico que todos nós estamos fadados, né? É um determinismo na evolução, nas leis divinas, porque iremos evoluir, iremos reencarnar, queiramos ou não, acreditando ou não. Hoje é o complemento da parte 2 do capítulo do tomo 16, onde segunda-feira nós tivemos justamente a parte primeira, e hoje nós vamos concluir justamente esse tomo 16, e na próxima aula nós estaremos concluindo a introdução do Livro dos Espíritos, o tomo 17. Então vamos iniciar. Como as pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-nos a seu modo. A teoria delas seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Nós lembramos justamente em algumas aulas passadas, ao qual vocês podem acessar lá no nosso canal do YouTube, tem todas as aulas lá disponíveis para quem queira fazer o acompanhamento. Que existiram justamente pessoas com os seus sistemas, com as suas objeções, tentando explicar os fenômenos que a doutrina espírita abraça com tanto carinho, com tanta ênfase, com situações do cotidiano, e até mesmo essas objeções negando a fenomenologia eminentemente espírita, né? E sabemos que na profundidade de todas essas objeções não conseguem, né, explicar todos os fatos, ou os fatos espíritas, ou os fenômenos espíritas com a clareza que lhe é peculiar de um olhar de alguém que tem uma profundidade e uma percepção mais acurada. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas ao pensamento, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, elas não se deixam vencer tão facilmente. Se lembram daquela aula passada onde teve aquela questão desse sistema de que o sonâmbulo teria uma parte importante ou decisiva justamente nas comunicações, né, angariando, né, dos presentes os conhecimentos dali para que aquele médium pudesse trazer, né, a comunicação, sendo uma tentativa de substituir o espírito que está ali comunicando, onde o médium tiraria de si e daqueles que estavam circunscritos, né, na assembleia, os conhecimentos que ali o médium estaria passando naquele momento. Foram sempre tentativas de querer explicar de outra forma, ou negar a existência do espírito e a comunicabilidade, esse intercâmbio dos dois lados da vida, que um dia vai se tornar tão comum que todas as pessoas em todas as partes, lugares, terão acesso a este fenômeno. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira.
de tal sorte que, se não aure as inspirações ao seu redor, ele as busca fora, na cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas, né? É uma explicação tão fantástica, né, que chega até a ser mais excepcional do que o próprio fenômeno que é natural da comunicabilidade dos espíritos através dos medianeiros. Porque se o médium não consegue, através ali da radiação, próximo àqueles que estão à sua volta, ele vai buscar, né, esse reflexo desses conhecimentos e justamente fora daquele ambiente, né? Na cidade, no país e em todo o globo e mesmo em outras esferas. Esses objetores, além de querer negar o fenômeno e a comunicação dos espíritos com os médios, através dos médios, aqui no plano físico, eles constroem toda uma explicação que estaria justamente seria um fenômeno tão espetacular, né, que ficaria também assim tão à margem de explicar na sua profundidade aquilo que eles querem que sejam o substituto para os fenômenos reais da doutrina espírita, né? E Érica nos diz, bom, aquilo que falo é o que aprendi nas literaturas espíritas. Érica é uma colaboradora, né, da TV Chico Xavier e da Rádio Chico Xavier, tem dado uma contribuição imensa. É importante essas colocações. O objetivo do programa é justamente a interação, né, de todos os amigos, e justamente para se tornar bem dinâmica, a dinâmica para que tenhamos justamente não uma comunicação unilateral, mas que todos possam assim, né, participar. E Érica tem sido e é uma das colaboradoras, né, e colaboradores da TV e da Rádio Chico Xavier, como a Luísa também Marques, que vem justamente trabalhando também junto conosco, né? E aí ela nos dá uma notícia muito alegre, que conseguiu justamente resolver o problema do aplicativo, né, para escutar a rádio Chico Xavier. Assim sendo, vamos a Gemiro, que entra agora também, é um dos companheiros dos caravaneiros do Evangelho, onde esse final de semana teremos tarefas a cumprir. Então vamos seguir o nosso estudo. Não creio que se encontre nessa teoria uma explicação mais simples, como falamos, é uma explicação dos objetores da doutrina espírita que se torna um fato tão espetacular e tão curioso. Mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois ela pressupõe uma causa bem mais maravilhosa. Há ideias de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos. Nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vinda de todos os pontos do universo para se concentrar no cérebro do indivíduo, né? Então é uma explicação que Kardec coloca justamente daquela questão de que aquelas comunicações que estavam sendo dadas ali, quando não é dos circunstantes, seriam buscadas na cidade, no país ou em outras localidades, né, do planeta. É uma explicação muito levada para
o maravilhoso do que a questão da realidade. Ainda uma vez, e que é ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando nela ninguém pensava. E a opinião geral até mesmo a repelia. Então a doutrina, Kardec já vai colocando com muita ênfase a importância justamente dos espíritos que se utilizaram dos médiuns para trazer a verdade, para restabelecer os conhecimentos do Cristo, que ao longo dos milênios foram sendo deturpadas, e Jesus naquela época já sabia que isso ia acontecer, prometendo um Consolador prometido. Ora, perguntamos, onde foram os médios? Onde foram os médios colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém da terra? Também perguntamos, por que estranha coincidência milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram, concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médio que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que capricho foi ele buscar a 2.000 léguas além mar no seio de um povo tão estranho, por seus costumes quanto por sua língua, em vez de as procurar ao seu redor? Então Kardec já vai construindo a consistência justamente da doutrina espírita, a consistência dos conhecimentos que os espíritos traziam através dos médiuns, né? Fruto da comunicação dos espíritos, né? E uma doutrina e uns conhecimentos, né, que eram patentes e concretizados em vários médios, em várias localidades do planeta, onde Kardec mandava uma pergunta aos grupos em várias partes do planeta, né, e sem eles, nenhum deles ter um vínculo de conhecimento e de comunicação, e quando ele colhia as perguntas, se identificavam, né? Se completavam, e foi aí que Kardec foi construindo o Livro dos Espíritos. Ora, por que, se existe todo esse trabalho das equipes espirituais coordenadas por Jesus, nessas comunicações, por que o médium ir lá no outro lado do planeta, através, vamos dizer, das explicações desses objetores, através da radiação, ou vamos dizer assim, da conspiração do universo, esses conhecimentos vêm, né, à tona? É uma explicação completamente beirando, né, ao milagre, que nós sabemos que o milagre não existe, tudo está dentro das leis de Deus. Também ainda há outra situação na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram por meio da escrita, nem da palavra, mas por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências se manifestaram, declararam ser espíritos. Lembram das primeiras aulas da introdução do Livro dos Espíritos, aquelas primeiras comunicações lá em Hardesville, né, em que eram as meninas
As irmãs Fox tinha a comunicação daquele espírito através de pancadas, e ali começaram justamente os sinais através das batidas, através dos toques, e aquele espírito se dizendo, se colocando o seu nome, quem ele era, né? E aí se espalhou de forma ordenada em todo o planeta, e na França chegando às mesas girantes, onde ali começou, através de Kardec, a evolução do da comunicabilidade, das pancadas, do alfabeto, da cesta e das pranchetas, e em seguida o médio toma-se do lápis, orientado pelos espíritos, e aí começa a se escrever e os ditados que os espíritos ali começavam a se comunicar. Luísa diz: quanto nos esclarecemos da doutrina espírita, educando nossa mediunidade, conseguimos entender e auxiliar muito mais. Isso é uma verdade. Então vamos seguir. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médios das comunicações verbais ou escritas, outro tanto, não se pensaria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. Quer dizer, Kardec vai se construindo, né, um pensamento lógico, né, indo de encontro justamente àqueles que querem explicar os fenômenos que estavam ali acontecendo de forma miraculosa, né? Então, como é que aquelas, vamos dizer, as irmãs Fox poderiam prever o que aquelas pancadas estariam ali querendo se comunicar, né? Então, foi justamente pela repetição e uma brincadeira que elas começaram a perceber que ali tinha algo que poderia se identificar ou se comunicar através das pancadas que elas produziam, e que aquele barulho, aquelas pancadas também repetiam aquilo que elas faziam. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação muito cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem prevenção e sem concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Fantástico. Kardec era demais nas suas colocações, nas suas conclusões, né? Ali uma inteligência, uma individualidade, e ela mesma se determinou como um espírito, alguém que já viveu aqui no plano físico, estava ali no outro lado, né? E, para a surpresa da ciência positivista da época, aquele objeto de estudo não poderia ser controlado. Ela tinha vontade própria, como nós estudamos em programas anteriores, que vocês podem rever lá no nosso canal do YouTube. E por isso, os cientistas da época, vamos dizer, subjugaram essa nova ciência que estava surgindo, e Kardec, na sua sapiência, soube ali tirar todo o proveito, é claro, no bom sentido, daquela nova ciência que estava surgindo, a ciência espírita. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes: por que a inteligência que se manifesta, seja qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc.
Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder, não é verdade? Quer dizer, nós vemos aí que são perguntas assim pueris e que o fenômeno era de uma forma tão inteligente e a comunicação que aqueles espíritos estavam ali dando, muitas vezes respostas além do conhecimento do médium, né? E que muito bem esses espíritos poderiam recusar a responder, né, essas perguntas. Ora, se é do próprio médium que vem essas comunicações, então ele poderia muito bem responder essas questões que são bem pueris, bem rasteiras, bem terra a terra. Os adversários retrucam o conhecimento perguntado, o argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos que tudo devem saber não podem dizer coisas tão simples? De acordo com o axioma, quem pode o mais, pode o menos, e daí concluem que não são espíritos. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia, seria crível que ela se desse ao incômodo de responder seriamente? E seria lógico concluir-se pelo silêncio ou pelas zombarias com que ela respondesse ao interpelado que seus membros não passam de tolos? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir à berlinda. É por isso que se calam ou dizem que só se ocupam com as coisas mais sérias. Se ali tem inteligências por trás desse fenômeno, por que eles estarem respondendo perguntas que não têm nenhum sentido, que não vai fazer nenhuma construção de um pensamento que venha ajudar a humanidade ou as pessoas que estão ali circunstantes ali naquele momento, né, naquela assembleia? Simplesmente eles recusavam esse tipo de pergunta de responder. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e vão, e se vão? Muitas vezes em dado momento e, por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que o façam voltar. É aquele processo, eles têm vontade própria e não estão ali à mercê dos encarnados. Se o médium só agisse por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveriam de estimular a sua clarividência. Não é verdade? Isso mostra que ali não era uma comunicação que nós chamamos de anímica do próprio médium, mas ali tinha um espírito, uma vontade inteligente, um ser inteligente por trás daqueles fenômenos. E por fim, se portanto não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, acusa a sua independência e da sua individualidade. O certo é que os espíritos não estão à mercê dos homens aqui na Terra. Os espíritos não estão ao bel prazer de responder questões que são do interesse apenas de nós aqui da Terra, ou responder questões pueris que não têm nenhuma construção ou uma orientação mais elevada para todos nós. Eles têm a vontade própria e eles têm a missão de trazer conhecimentos que vá não
servir para uma só pessoa, mas um conhecimento de forma universal. E foi assim que se comportou o Espírito da Verdade, e foi assim que se comportou todos os Espíritos que se colaboraram com a codificação. Trouxeram os ensinamentos de cunho universal, né? E assim eles se portaram como essas inteligências que tinham vontade própria, que tinham a disciplina necessária, né? E que era necessário, pela orientação que tinham e o amparo de Jesus, tinham que se comportar como aqueles que poderiam justamente construir essa doutrina que nós hoje temos, e que é preciso justamente que nos portemos como estudiosos. Não existe professor na doutrina espírita, não existe chefes, não existe aqueles que se portam como os maiorais. Todos têm um nível, né, de igualdade de alunos, uns mais estudiosos do que outros, e é justamente nessa relação que nós vamos construindo justamente a evolução de todos nós e de toda a humanidade. E assim nós encerramos o estudo do Livro dos Espíritos, esse tomo 16, faltando apenas o 17 para encerrarmos a introdução do Livro dos Espíritos e entrarmos na parte das questões, né, das perguntas. E agradecemos a oportunidade, avisando a vocês que sexta-feira possivelmente estaremos estreando o programa Biblioterapia, que será ministrado esse programa por Ítalo Barreto, né? E avisar que os Caravaneiros do Evangelho estará na cidade de Remígio no sábado, e no domingo na cidade de Sumé, e a TV Chico Xavier estará acompanhando, já que sou um dos integrantes, né, do grupo Caravaneiros do Evangelho. O que pedimos a todos é que compartilhem os nossos programas, divulguem o nosso aplicativo, seja do Android, seja do iPhone, seja o Radiosnet, divulguem o nosso canal do YouTube, divulguem o nosso perfil no Instagram, e assim possamos alcançar o maior número, né, de pessoas e de amigos em todas as partes do mundo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, e logo mais estaremos com o momento com Chico Xavier e o momento de oração, o qual nós estamos fazendo essa oração, e o momento de fluidificação das águas. Muita paz.